Muitas vezes a gente fica muito ansioso quando vai estudar para a semana de prova, a gente fica muito nervoso, estressado, cansado, não sabe o que faz, por não saber como estudar para a prova. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você faz isso da maneira correta. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar, fazer um pouquinho do papel que a escola não fez, que é te ensinar a estudar de verdade e com eficiência. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é estudante universitário, concurseiro, que quer aprender a estudar de verdade, quer aprender mais em menos tempo, quer aprender a melhorar sua concentração, melhorar sua memória nos estudos. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar formas que você tem de potencializar e melhorar a sua forma de estudar para a prova. Como que você estuda da maneira correta para a semana de provas. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que eu vou partir do pressuposto que você já tenha um resumo. Então eu vou partir do pressuposto que você já fez um resumo da matéria e eu vou te mostrar formas que você tem de conseguir memorizar e grudar essa matéria na tua cabeça para a semana de prova. Bom, para a gente entender, a gente precisa ter ciência de como que funciona a nossa consolidação de memória, para a gente entender qual ponto que a gente consegue memorizar para a semana de provas. A gente precisa entender que a gente tem memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo é onde as informações vão ficar por pouco tempo, e a memória de longo prazo é onde elas vão ficar por um tempo prolongado. Mas as informações de longo prazo, elas ficam somente quando elas estão organizadas. Existe uma teoria que a gente chama de teoria da associação. Essa teoria consiste basicamente em que, quanto mais as informações estiverem conectadas, mais elas vão ficar na nossa mente. Isso significa que o quê? Quando você só joga o termo que você está estudando para a prova na sua cabeça, não vai memorizar. Você não vai conseguir memorizar para a semana de provas. Por isso que você tem que fazer o quê? Você precisa pegar essas informações e organizar elas. Por exemplo, se eu estou estudando o termo... de bioquímica. Eu estou estudando lá o que é CHOMPS. A palavra CHOMPS, ela tem um significado e ela tem um termo e ela serve para alguma coisa. O que é isso? Eu preciso explicar para minha mente. CHOMPS é isso e ele serve para isso, para aquilo e para aquilo. Eu estou organizando, eu estou criando um contexto para minha mente. Eu não estou só jogando as informações da minha mente. Eu estou organizando elas. E é assim que você faz com que você consolide essas informações na sua memória. Para você não chegar na prova e falar, meu Deus, deu branco, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, para as informações ficarem na sua mente quando você vai estudar, você precisa criar um roteirinho. Você precisa entender que, isso liga nisso, que isso liga nisso. As informações precisam estar conectadas para elas ficarem na sua memória de longo prazo. Isso vocês têm que ter muito em mente. Por isso que algumas pessoas que utilizam um mapa mental ou algum tipo de mapa mental ajuda na memorização. Justamente por isso que você está colocando o termo e para que ele serve, qual é a função, quais tipos disso, como ele pode ser usado. Você está explicando para sua mente, está deixando organizado. É assim que você memoriza. O segundo ponto, que é assim um dos cruciais para você conseguir, que é um dos métodos que eu uso quando eu vou estudar para a semana de provas, é a questão de explicar para alguém. Mas explicar para alguém não só, explicar para alguém de qualquer jeito. Não. Existe uma técnica que a gente usa que para as informações ficarem na sua mente. O que acontece? Quando a gente explica um conteúdo, a gente consegue memorizar e ainda consegue aprender mais o conteúdo. Então, quando você for estudar, você pega esse resumo que você fez e você vai explicar para alguém. Só que você não vai explicar de qualquer jeito. Existe no método Feynman, que eu já falei aqui, se você procurar tem método Feynman. Onde o método Feynman ele fala um pouco sobre a questão de explicar para outra pessoa, só que como se fosse uma criança de 5 anos. Mas por que uma criança de 5 anos? Porque você tem que deixar o conteúdo fácil e didático. Você tem que tornar aquele conteúdo que parece mirabolante de uma forma que fique claro e fácil de ser entendível. Ou seja, se eu estou estudando, por exemplo, metafísica, como que eu vou explicar isso para uma criança que não entende nada disso? Ou como que eu vou explicar para uma pessoa que é leiga nesse assunto, que não sabe nada? Quando você faz isso, além de você estar consolidando essas informações na sua mente, você está deixando fácil uma coisa que era para ser difícil. E é assim que você memoriza da forma correta. Outra coisa que também esse ponto da explicar para alguém ajuda muito na questão de estudar para a prova é que você está, além de fazer aquilo que eu já expliquei para vocês, de criar um contexto,
você tá explicando e quando você não sabe o conteúdo, você vai ficar, ai, mas é isso. Você não consegue explicar porque você não sabe. E é nesse ponto que você consegue identificar onde que você tá errando. Você consegue ir lá, revisar para você memorizar aquilo que você ainda não consolidou. É dessa forma que você consegue pegar os teus errinhos, as tuas falhas que você ainda não memorizou para a semana de provas. Antes da gente chegar no último ponto, eu sugiro que você se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Eu tô soltando vídeo segunda, quarta e sexta, sempre trazendo conteúdos que vão te ajudar a estudar de forma eficaz. Eu também sugiro me seguir lá no Instagram, @igorpsico, onde eu te ensino. Lá a gente conversa sobre o meu dia a dia, a gente conversa sobre dúvidas que vocês têm. Lá eu sempre tô debatendo com vocês no dia a dia. Então eu sugiro que vocês me sigam aqui e lá. Bom, mas vamos para o nosso último tópico, mas não menos importante. A questão de usar coisas do seu dia a dia. Como assim, Igor? Como usar coisas do seu dia a dia para memorizar as coisas para a prova? Quando você pega um conteúdo e para você tornar aquilo mais fácil ainda, você pode assimilar com uma coisa do dia a dia. Eu, por exemplo, tive uma matéria na faculdade que a gente chamava uma matéria que era processos psicológicos e a gente tinha um termo que a gente usava que era dissonância cognitiva. E essa matéria e esse conteúdo não entrava na minha mente, não ficava na minha mente, eu não conseguia memorizar esse conteúdo. E eu comecei a entender isso usando exemplos de coisas do meu dia a dia, usando informações que eram do meu dia a dia. E quando eu fiz isso, nunca mais eu esqueci. Tanto que eu já vi gente criar música para memorizar certos conteúdos, criar frasezinhas que pegam a iniciais. É dessa forma que você também pode tornar mais didático a sua forma de memorizar. Sabe aquela palavra que você não consegue memorizar, que não entra na sua cabeça? Usa isso, usa essa estratégia. Por exemplo, eu tinha que estudar também id, ego e superego. Quem é da psicologia e sabe o que é isso. E eu não conseguia memorizar. Aí eu fiz uma assimilação de uma coisa que eu tinha no meu dia a dia, assim, nada a ver, mas que pra mim funcionou. E isso grudou na mente. Grudou e tanto que hoje eu não esqueço mais isso. Porque de certa forma eu liguei essas coisas com coisas do meu dia a dia. E acabou que ficou mais dinâmico e mais didático. Foi dessa forma que eu memorizei. E aqui agora entrando num ponto assim, mais de curiosidade, eu tive alguns conteúdos e algumas matérias que eu também não conseguia. Alguns termos específicos que eu não conseguia memorizar. Eu ia lá e tentava puxar alguma coisa na minha mente que me lembrasse algo e eu memorizava. Era dessa forma. E outra coisa que eu também já vi, pessoas que fazem aqueles desafios de memorização, que tem muitas pessoas que competem por super memória e tudo mais, e elas usam assimilação. Eu já vi pessoas que assimilam números com ruas. De certa forma, pra gente parece não fazer sentido nenhum, mas na cabeça da pessoa faz sentido. Assim como se você me falasse o exemplo que você usou para memorizar, para algumas pessoas não faria sentido nenhum, mas para você que fez isso, faz muito sentido. É dessa forma que a gente consegue tornar dinâmico e conseguir ainda memorizar para a semana de provas. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua concentração, que você quer aprender a estudar para as provas, que você quer aprender a estudar de verdade. Então eu sugiro ainda, se você não se inscreveu aqui, se inscrever e ainda curtir esse vídeo. Também me seguir lá no Instagram, @igorpsico, onde eu tô sempre debatendo assuntos novos com vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!